pessoal, eu sou Fernando Cedrez, sou Google Developer Expert em Data Cloud e vou aqui hoje conversar com vocês junto com o Ayrton. Legal! Olá pessoal, meu nome é Ayrton Lopes, atualmente sou Senior Manager na Accenture e sou Google Developer Expert em Inteligência Artificial. E hoje, Cedrez, vamos falar daquele assunto que ninguém está falando, né, que é a tal da IA generativa. Né? O Cedrez vai nos ajudar aqui com uma visão mais de segurança, como colocar isso em produção, né? E eu vou falar um pouco então dos aspectos mais humanos, liderança, desenvolvimento e carreira. Venham com a gente. Então, começando assim, aquele grande dilema que a gente tem em sistemas agênticos. Como é que é a parte de qualidade e segurança? Elas são confiáveis? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa visão. Legal. Estamos criando essa confiabilidade, né? A verdade é que, inclusive eu e o Cedrez, a gente também fala bastante a respeito das questões de observabilidade, né? Então, como que essas diferentes IAs, esses agentes, estão sendo utilizados pelas pessoas dentro da sua corporação, o acompanhamento a respeito de quais dados estão trafegando ali naqueles agentes, né? E, claro, questões quanto à confiabilidade de código, né? Exatamente. Então a gente tem várias ferramentas que facilitam a nossa vida nesse sentido, que a gente vai construindo um ecossistema para tornar isso viável, né? Assim como a gente tinha em sistemas não agênticos, agora a gente tem que trazer essas boas práticas que a gente já tem em outras áreas de expertise para dentro desses sistemas. Vou citar, por exemplo, SRE. A gente sabe que um sistema hoje, para ser uma plataforma disponível ao público, ele tem que ter uma observabilidade a esse nível de garantias, ter SLAs e SLOs. Então a gente acaba trazendo isso também para o mundo dos agentes. A gente precisa manter essa camada de observabilidade e ter essa visão do produto. Assim como a gente também tem que ter a camada de observabilidade dos modelos que estão rodando ali, como a LLM. Então eu vou olhar para isso, ver se essas respostas estão factíveis com aquilo que meu produto está entregando e ver se está dentro de um range ali, de um aspecto que eu aceito. Então isso acaba fazendo um LLM Evaluation. Então fala um pouquinho mais sobre o LLM Evaluation. Legal. Então o Valuation é como que você vai avaliar como que aquele LLM está se portando dentro daquele problema que você está tentando resolver, né? Então o desafio atual que a gente tem é justamente pegar um problema de mundo real, um fenômeno que você está tentando testar, estudar e modelar para dentro de uma solução computacional e, primeira coisa, saber se aquela LLM ela tem de fato conhecimento a respeito daquilo, né? Se você tem, por exemplo, uma curadoria de dados, né, que te auxilia ali a ter um melhor resultado através daquela LLM e, principalmente, o fator humano, ele continua sendo extremamente importante. Nós temos de ter pessoas que vão testar, verificar essas saídas, torná-las mais acionáveis a nível de negócio. Esse é um dos desafios que ainda não tem uma solução fácil. Até nesse sentido, para mitigar a parte desse problema, que seria a camada de guarda-reios do modelo, exatamente, aqui no Google Cloud a gente tem o Model Armor, que faz toda essa parte de interação ali entre o mundo externo e o LLM. Ali tu consegue programaticamente colocar as regras, definir essas regras e assim ter a camada de segurança do modelo, garantido que ele vai trazer as respostas de acordo com aquilo que tu programou. Isso, soluções como o Model Armor basicamente são soluções onde você pode construir ou se utilizar de funções pré-implementadas, nas quais você pode, por exemplo, fazer filtragem de dados, lista de dados que são restritos ou até termos dos prompts, das queries do usuário, né? Então, você pode botar, por exemplo, termos a respeito de toxicidade, você pode trabalhar com determinados assuntos ou tópicos que não deveriam ser falados ali no contexto de um agente. E quando falamos de contexto, né, Fernando, uma das coisas interessantes, então, é que a gente sempre está tentando mitigar alguns problemas que são naturais do próprio desenvolvimento dessas LLMs, né? Nós temos um impacto aí muito grande, né, no ecossistema de desenvolvimento de software de maneira geral. Sim, esse impacto acaba que a gente, hoje em dia, com a chegada das LLMs, por exemplo, como Gemini,
a gente mudou o nosso fluxo de desenvolvimento. A gente passou a desenvolver mais baseado em documentação. Então a gente começa com uma documentação especificando muito bem o que deve ser aquela funcionalidade que a gente vai implementar. Partindo disso, a gente vai para aquela parte lá de desenvolvimento guiado a teste. Então, justamente a LLM que vai te ajudar a criar as especificações, descrever bem, refinar aquele problema que tu está querendo resolver, vai te ajudar também a implementar os testes baseado nessa documentação já gerada. E por último, que a gente vai chegar no código. Claro que isso às vezes pode parecer estranho para a gente, né? Porque é um grande volume de artefatos que são gerados. Então a gente começa hoje já gerando muita documentação, muitos casos de teste, para no fim chegar realmente no entregável, que é o código que vai rodar a nossa solução. Isso às vezes parece assustador para quem está começando na área, mas justamente a gente tendo padrões de desenvolvimento, que a gente traz esses fluxos, começa a nos facilitar. Por exemplo, hoje em dia a gente tem IDEs como o Gravity, que traz a parte de tasks. Então fica muito bem definido aquilo que o modelo que está te auxiliando em código executar aquela tarefa. Ele tem uma tarefa muito específica do que ele tem que desenvolver. Porque um dos grandes problemas que nós tínhamos, né, com softwares que vão ficando cada vez mais complexos é justamente isso. O que é humano, o que ainda depende muito da nossa sensibilidade como seres humanos que somos, e o que é de fato artefato e propriedade do modelo, aquilo que as IAs já fazem muito bem, né? Sim. Nesse ponto do que é artefato do humano, ainda o humano faz parte do negócio. É ele que traz a definição daquilo que vai ser entregável final. Então, por mais que boa parte do desenvolvimento acabe sendo de uma forma ou outra automatizado ou muitas vezes facilitado por um desses modelos, o negócio ainda que vai direcionar o modelo é o humano. É ele que vai trazer a regra de negócio. E essa regra de negócio tem que, no final das contas, atender aquilo que o cliente está querendo. Então, é só assim que a gente vai conseguir entregar valor usando o LLM. Exatamente. Nenhuma dessas IAs, nem mesmo as mais modernas e robustas, elas têm, de fato, o conhecimento de regras de negócio, por exemplo, da empresa que você faz parte, daquele local que você atua ou da sua atuação específica dentro do mercado de tecnologia. Uma outra coisa que eu tenho percebido também, né, é que cada vez mais tem uma importância muito grande no planejamento, em como que eu idealizo o software na minha cabeça, como que eu trago aquilo para um esquema onde eu posso depois verificar quais são as tarefas que de fato vão para os nossos analistas, desenvolvedores e engenheiros. E tu chega a enxergar alguma coisa que limita até onde a gente pode ir com esses modelos, com essa criação usando IA generativa? Muito bom. Nós costumamos falar então dos aspectos de FinOps, né? Então, como que isso se põe de pé, né? O quanto que está custando fazer isso com LLM, com agentes, com multi-agentes, e quanto custava anteriormente, por exemplo, uma solução mais tradicional de ciência de dados, modelos e criações mais determinísticas, modelos, por exemplo, que não são exatamente generativos, né? E assim, acredito que essa ainda seja uma grande barreira, né? E muito questão de dados também, né? Acesso a dados de boa qualidade. E aqui, acho que até vale fazer um parêntese, o que é essa tal de boa qualidade, né? Quando nós falamos de boa qualidade, obviamente, depende do problema que você está tentando resolver. Mas imagina, então, que nós queremos que os dados que vão trafegar nos nossos modelos, nos nossos agentes, eles sejam dados que realmente são representativos daquele fenômeno, daquele problema de mundo real que você está tentando, se propondo a resolver. Exatamente. E hoje a gente tem no GCP, no BigQuery, uma grande ferramental que ajuda nisso, né? A gente consegue fazer desde o catálogo dos dados ali, sim, dizer exatamente o que cada coluna representa, o que cada set representa, para aquela finalidade do dado, e com o Dataplex a gente consegue acompanhar se isso está dentro daquilo que a gente espera nos dados. A gente pode definir quais são os valores, se aquele campo pode ter alguma anomalia ou não. A gente consegue fazer tudo isso dentro do BigQuery.
Isso. Uma das coisas que eu acho interessantes, né, até para falar um pouco para os nossos espectadores, né, é como que você pode unir essas ferramentas com o componente que é inerente ao humano, né? Então, por exemplo, dentro do Dataplex, dentro do BigQuery, né, uma das coisas que a gente faz muito lá na empresa é a implementação de stewards, né? Então, assim, não só dizer quando o dado está incompleto, mas quem que eu devo acionar? Quem é o dono daquele dado? Quem vai estar trabalhando aquilo? Quem vai tentar completar? Ou simplesmente vai dizer, poxa, esse dado não deveria ir para uma aplicação de negócio. Acho que isso é que vai garantir com que nós tenhamos melhores sistemas e que com um pouco mais de tempo, né, os diferentes negócios eles possam usufruir mais dessa GenAI que não é meramente textual. Nós temos uma mudança que está acontecendo nesse exato momento, que é a necessidade de diferentes negócios trabalharem com dados não estruturados, né? E isso é que de fato vai gerar aí novas evoluções no ramo da tecnologia. Com certeza, essa é um grande diferencial que a IA generativa está trazendo para a gente. A gente está conseguindo extrair informações de forma rápida e fácil de documentos que não eram humanamente possíveis. Que não conseguíamos trabalhar, né, Cedrez? Assim, você mesmo fala, né? Eu já trabalhava muito bem com tabelas, né? Mas agora eu tenho que trabalhar com imagem, eu tenho que trabalhar com dado de mídia social, né? E eu não sei você, mas eu estou muito empolgado com o que vem a seguir. Com certeza. Eu acho que a gente está no momento certo, na hora certa e na área certa. Exatamente, exatamente. Bem, pessoal, então vocês acompanharam esse bate-papo aqui entre dois amigos, né, falando a respeito das tecnologias Google para GenAI, para agentes, e gostaríamos então de convidá-lo também, né, a fazer parte dessa revolução junto conosco. Como diria ET Bilu, busquem conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Ayrton. Até a próxima. Por favor, coloca no vídeo o ET Bilu. Só para documentação, para que todos saibam quem pode ser nome. Okay. My name is Ayrton Lopez. I'm a GDE for AI and also a senior manager at Accenture. I'm Fernando Cedrez. I'm a GDE for Data Cloud and staff data engineer. Show. Eu tinha que mandar um busque conhecimento, cara.